Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e no nosso curso eu estou trabalhando geometria para você trabalhar para os principais concursos militares, né? ESA, EA, né? É geometria básica para a gente poder aprender realmente. Por isso, eu resolvi pegar e ir para o quadro agora com você. Na aula passada, eu peguei e expliquei toda a teoria de polígonos para você. Você vê que é uma ideia legal, que é um trabalho de praticamente 200 anos de matemáticos gregos, matemáticos romanos, assim, né? Aquela coisa legal, e até o dia de hoje o pessoal ainda dá uma futucada. E aí chegamos num formulário, não sei se você lembra, mostrando o slide, esse formulário de polígonos convexos, tá vendo? É ângulo interno, ângulo externo, né? E lararirarará. Cara, eu vou botar no quadro agora que a gente vai trabalhar. Perfeito? Bom, o que vai acontecer? Você sabe que você tem dois tipos de polígono. Você tem o polígono côncavo e você tem o polígono convexo. Quer dizer, polígono côncavo tem essa reentrância. Eu falei para você que não dá para a gente estudar. A gente não vai pegar muito a fundo. Perfeito? Não dá para estudar esse polígono. Por quê? O polígono côncavo, ele tem O polígono côncavo, ele tem uns probleminhas aí doidos, porque ele não segue uma regularidade, então não dá para usar fórmulas, não dá para você prever o que acontecerá com outros polígonos. Perfeito? Então a gente só estuda polígono convexo, tá ok? Então o que vai acontecer aqui de legalzinho nessa história? Cara, vamos pegar, começando primeiro, a soma dos ângulos internos. Cara, a nomenclatura internacional é SI maiúsculo, soma dos ângulos internos. Perfeito? Essa é a jogada. O que vai acontecer? Bom, a soma dos ângulos internos, como você vai ver lá no seu formulário, SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Aí vem aquele papo da análise matemática. Cara, eu odiava análise matemática quando era moleque. Você percebe uma coisa, isso aqui é um número proporcional a 180. Repara que para todos os polígonos, a fórmula começa com 180. Tá? E quem é o 180 na cabeça da gente? Teorema angular de Tales. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, um suplemento. Então, cara, se você observar, por exemplo, a figura de gênero 3, que é o nosso triângulo, certo? A soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Gênero 3, 180 é a soma. Show! Cara, se eu partir para um quadrilátero, e aí eu vou lançar a mão do nosso amigão, o trapezoide. Como eu falei para você aquela hora, eu tô cheio de delicadeza, mas tem que ficar bonito, vocês merecem. Então repara que ele não tem lados paralelos, ele não tem característica nenhuma. Tudo bem? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou jogar nesse cara uma diagonal. Perfeito? Cara, quando eu joguei ele numa diagonal, eu dividi esse quadrilátero em dois triângulos. Beleza? Cara, para pensar. Eu dividi em dois triângulos e cada triângulo desse corresponde a 180 graus. Beleza? Então, o que aconteceu? SI4 seria 2 vezes 180. Ou seja, SI4 igual a 360 graus. Perfeito? Cara, olha só, foi aquilo que eu falei. Eu vou mostrar para você. Pega gênero 5, pentágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todo horroroso, todo feio, para você não dizer que porque é irregular ele vai ficar bonito. Cara, passa diagonal. A partir de um vértice desse cara, eu consigo lançar duas diagonais. Conclusões, olha a história. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Novamente, então, quem é o SI desse cara, maluco?
Soma dos ângulos internos desse maluco, com 5 lados, seria 3 triângulos 180 graus. Então, como eu falei para você, qual é o problema do polígono côncavo? Polígono côncavo não tem uma regularidade. Por isso, regular, reparou? Regular, porque ele tem uma regularidade. Então, o que aconteceu? 3 lados, 180. 4 lados, 280. 5 lados, 380. Está aumentando de 180 em 180. Então, já que você percebeu isso, se você decora triângulo e o quadrilátero, a partir daí é só somando de 180 em 180 chega nele. Porém, pela fórmula, vê se você vai aceitar a ideia. Soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né, convexo. O que vai acontecer? 180, porque como você viu, todo mundo aqui é múltiplo de 180. Aí vem, ó, triângulo, 3 lados, um triângulo. Quadriláteros, 4 lados, 2 triângulos. Pentágono, 5 lados, 3 triângulos. Sempre menos o quê? Esses 2 dedinhos aqui. Ou seja, é o gênero sempre menos 2. Por isso a fórmula 180n menos 2. Como eu disse para você, isso daí está perfeito. Regularidade. Tá? Agora, isso aqui vale para qualquer polígono convexo. Tudo bem? Aí o que acontece? Para ver um negócio comigo. Você já entendeu que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Cara, o que é um polígono regular? Num polígono regular, ele tem lados e ângulos iguais. Lembra disso? Não adianta ser igual, por exemplo, um retângulo, que ele tem 4 lados, sendo iguais 2 a 2, ou seja, diferentes, e 4 ângulos iguais. Não adianta ser igual ao losango, que tem 4 lados iguais e 2 tipos de ângulo. O polígono regular é o quadrado, tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. O triângulo regular é o triângulo equilátero, 3 ângulos iguais e 3 lados iguais. Então, repara a ideia, por exemplo, se você tem o triângulo regular, né? O triângulo regular, ele é o equilátero. Cara, o triângulo equilátero, ele funciona assim, né? Ele tem os 3 ângulos iguais e tem os 3 lados também iguais. Cara, qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Eu mandei você decorar 180 graus. Se os 3 ângulos são iguais, você vai dividir para 3. E o pessoal aprendeu agora com essa matemática nova, né? Dividir 180 para 3. Morro de rir. Então vai dar quanto? 60 graus. Ou seja, nesse triângulo equilátero, cada ângulo são 60 graus. Cada ângulo deste triângulo são 60 graus. Perfeito? Cara, quer ver uma outra coisa importante? Quadrilátero regular. Cara, o quadrilátero regular é o quadrado. Então, toma cuidado com isso, né? Porque quando você fala em triângulo, na cabeça de todo mundo é o triângulo retângulo e isósceles. Além de ser o triângulo retângulo 90 graus, ainda tem que ter 2 ângulos 45. Ninguém conhece outro triângulo. Então, o triângulo é triângulo, qualquer um deles. Escaleno, isósceles, equilátero, que seja. Porém, o regular é o equilátero. Triângulo equilátero, 3 ângulos de 60 e 3 lados iguais. Quadrilátero regular é o quadrado. Quadrilátero, todo mundo pensa em quadrado. Não existe outro quadrilátero para as pessoas. Cara, o quadrado é o regular. E ele, por ser regular, ele vai ter os 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Perfeito? Então, os 4 lados dele são iguais. E os 4 ângulos de 90 graus, por quê? Soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, eu falei para você, acabei de mostrar como é que era, 360 graus, dividido pelos 4, vai me dar 90 graus. Então, gente, o problema aqui é o seguinte, soma dos ângulos internos vale para os polígonos regulares e os polígonos irregulares, qualquer um. Agora, ângulo interno vale apenas para o polígono regular,
porque é uma forma de poder calcular, já que todos são iguais, ele seria a soma 180 n menos 2 dividido pelo gênero n, que é a quantidade de ângulos, já que todos os ângulos são iguais. Perfeito? Está lá no seu formulário. Então, mais uma prova para você acreditar. Tudo bem? Cara, uma coisa importante para você ver, e eu sempre falo para todo mundo, é a soma dos ângulos externos. Cara, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, ele é representado por uma nomenclatura internacional, SE, e soma dos ângulos externos, é sempre 360 graus. Isso é obtido através de um sistema, porque quando você tem uma figura, eu te falei, você pode ter a figura que for, né, 200 lados, 300 lados. O ângulo interno está aqui. Ele é formado por dois lados. E o ângulo externo é formado por um lado e o prolongamento do outro. Como você está vendo aqui, externo. Então, qualquer ângulo interno somado com o seu externo, qualquer ângulo interno somado ao seu externo, sempre será igual a 180 graus. Então aqui, essa ideia, ela é válida para qualquer polígono. Quer dizer, em qualquer polígono a soma dos ângulos externos é 360 graus. Qualquer interno com o seu externo vale 180 graus. Show! Até aí estamos bem. Agora, cara, quando você tem um polígono regular, para um polígono regular, todos os ângulos e todos os lados são iguais. Então, o ângulo externo seria 360 dividido por n, porque a soma é 360. Beleza? E, além disso, você vai ter que levar em consideração esta relação, já que os dois são iguais a 180 graus. Então, não esquece, dentro da ideia de qualquer polígono, polígono regular e irregular, soma dos ângulos externos, sempre 360 graus. Cara, dá um trabalho danado que eu teria que ficar mostrando para você. Isso aqui é furada. Então, 360 graus decora e acabou. Soma do ângulo interno mais o seu externo, tanto para o regular quanto para o irregular, 180 graus. E, para o polígono regular, o ângulo externo é igual a 360 graus. Beleza? Sem estresse, sem dor, tudo através de forma tranquila. Tudo bem? Belezinha? Para fechar essa ideia agora, a gente falou em soma dos ângulos, a gente falou de ângulo interno, ângulo externo. Isso perturba muito a vida da gente. Beleza? Preciso te mostrar uma coisinha. Cara, número de diagonais. Número de diagonais de um polígono. Carinha, estamos com um problema que é o seguinte. Se você tem um polígono qualquer, vértice A ligado ao vértice B, que são consecutivos, é o lado AB. Vértice B ligado a um vértice consecutivo é o lado BC. CD, DE. Aí vai embora, né? F, G, volta para o A. Nunca fiz um polígono tão grande para explicar essa coisa. Então, quer dizer, cada um desses é um lado porque são vértices consecutivos. A partir do momento que você não tem vértice consecutivo, o que você tem é diagonal. Preste atenção numa coisa interessante. Saindo do vértice A, o vértice A consegue lançar diagonais. Só que ele não lança diagonal para o B, porque para o B ele já lançou um lado. Então ele lança para o C, pega outra canetinha, então ele vai lançar aqui, ó, para o C, ele lança para o D, ele lança para o E,
ele lança para o F, só que ele não lança para o G, porque para o G ele lança lado. Então você já reparou que, por exemplo, desse vértice A, eu só consigo lançar diagonal para todos os vértices, menos o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. E tem um que todo mundo esquece. Não dá para ele lançar diagonal para ele mesmo. Então me ajuda aqui rapidinho. Olha que eu vou botar para você. Número de diagonais de um único vértice. Número de diagonais de um único vértice. Partindo de um único vértice, eu tenho n menos 3 diagonais. Como assim? Quer dizer o seguinte, a partir do vértice A, eu consigo lançar diagonais para todos os vértices. N vértices. Menos 3. Menos 3, porque eu não posso lançar para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, e não posso lançar para ele mesmo. Tudo bem até aí? Beleza. Vem cá. Agora, número total de diagonais. A gente chama de Dzão. Pensa comigo. Olha só, do vértice A, eu lanço n menos 3. Do vértice B, eu lanço n menos 3. Do vértice C, eu lanço n menos 3. Só que quando eu cheguei no vértice C, eu já enfrento um problema que não era previsto, que é o seguinte, do vértice A para o vértice C, eu lancei uma diagonal. Mas quando eu chego no vértice C, do vértice C para o vértice A, eu volto com uma diagonal. Então, em verde é a volta. Se você fizer todos os vértices jogando n menos 3 diagonais, quando chegar nessa situação, eu contei 2 vezes a diagonal. Contei ela no sentido, no caso, AC, e depois vou contar ela no sentido que CA. Só que, pelo amor de Deus, ela existe uma única vez. Essa diagonal não existe 2 vezes. Se eu chegar no vértice D, eu vou contar D e depois DA. Eu estou contando a mesma diagonal quantas vezes? 2 vezes. Então, por análise combinatória, seria a mesma situação do aperto de mão, lembra? Eu aperto sua mão e ao mesmo tempo você aperta a minha. Por isso que você fazia todos para todos menos 1 dividido por 2. O que acontece? A partir de todos os vértices, nós lançamos n menos 3 diagonais. Então, de todos os vértices, eu lanço n menos 3 diagonais. O problema é que eu vou estar contando, no caso, AC, CA, AD, DA, AE, EA, AF, FA. Então, para evitar que isso aconteça, eu divido por 2. Então, é análise combinatória, cara. Isso daqui, na prova do Bombeiro do Rio de Janeiro, aconteceu isso. O pessoal pegou e jogou essa fórmula a partir, explicando na questão que você jogava e tudo, e ele perguntava qual era a fórmula, se era combinação, se era arranjo, se era permutação, se era permutação com repetição, e eram 4 opções. Então ele botou uma fórmula, pegou uma questão de geometria e transformou numa questão teórica de análise combinatória. Então, quer dizer, isso aqui na realidade é combinação ou princípio fundamental da contagem. Quer dizer, para todos os vértices, eu lanço n menos 3 diagonais, sendo que dividido por 2, porque eu tenho a ida e a volta. Perfeito? Então, cara, toma cuidado, que todo mundo explica isso, mas as pessoas não explicam isso daqui. Perfeito? Toma cuidado com esse troço. Tudo bem? Para fechar, vou apagar e vou colocar uma situação para você que você vai rir um bocadinho comigo. Existia no meu tempo de garoto, e aí eu acho engraçado, que no meu tempo de moleque, há muito, muito tempo atrás, na época que Lord Vader ainda era Anakin, que o pessoal tinha essa neurose com, como é que se diz? Número de diagonais que passa pelo centro do polígono. Tá legal? O que acontece? Cara, número de diagonais que passam pelo centro do polígono.
Isso aqui apareceu como proposta em um site desses doidos. O cara jogou a ideia e todo mundo veio desesperado procurar, porque livro de hoje tá uma dificuldade, né? Tá difícil. Então, o que que acontece? Cara, eu vou te apresentar 2 polígonos. Não precisa ser regular. Como eu pedi para você decorar, olha esse cara. A, B, C, D e E. Você tem um pentágono. Gênero do pentágono, igual assim. Te apresento um polígono irregular, como você está vendo aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Gênero dele 6. Ele é um hexágono. Amor da minha vida, eu tenho um problema. Polígono cujas diagonais passam pelo centro. Por favor, dá uma olhada nesse pentágono. Quer dizer, o pentágono tem 5 vértices. A partir de um vértice eu consigo jogar diagonais para n-3. Eu não jogo para ele mesmo, para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita. Ou seja, de um vértice eu jogo 2 diagonais. Então, do vértice A, eu jogo para cá e jogo para cá. Cara, geometria, por muito tempo, entre os gregos, se baseou numa coisa chamada simetria. O que eu tenho do lado esquerdo é igual ao que eu tenho do lado direito. O que eu tenho para frente é o que eu tenho para trás. Então, pela simetria, repara que você vai ter aqui, ó, lado, lado, diagonal. Mesmo ângulo. Se você olhar aqui, lado, lado, diagonal. Se você perceber, essas 2 diagonais são iguais pela simetria. Quer dizer, tenho 2 lados e uma diagonal, 2 lados e uma diagonal, partindo do mesmo vértice. O que eu tenho na esquerda, eu teria o quê? Na direita. Agora, repara que o centro do polígono está aqui, ó. O centro do polígono está aqui, maluco. Não passou nenhuma diagonal por ele. Isso aconteceu porque o gênero desse polígono é ímpar. Quando um polígono é ímpar, não passam diagonais no seu centro. Quando um polígono é ímpar, não passam diagonais no seu centro. Agora, já o hexágono, ele é um polígono de ordem par. Olha só. Como acontece aqui é o seguinte, de acordo com o número de vértices dele, passa, por exemplo, a partir do vértice A vão poder sair 3 diagonais, só que apenas uma passa no centro. Então, do vértice A eu consigo passar uma diagonal no centro. Se você vê aqui o B, passa uma diagonal no centro. Se você olhar o F, passa uma diagonal no centro. Então, cara, número de diagonais que passam pelo centro só dá para acontecer quando o polígono é par por causa da simetria. Ele sendo par, ele vai ter 3 lados de um lado e 3 do outro. Aqui, por ele ser ímpar, sempre vai sobrar um lado. Não vai haver simetria porque vai ter esse cara para estragar. Então, se você reparar, quando eu passei AD, e aqui eu vou botar em vermelhinho para tu, ó, tudo que eu tenho para cima, eu tenho também o quê? Para baixo. Reparou? Ou seja, em cima e embaixo ficou igual. Esquerda e direita ficou igual. Então, pela simetria, você passa pelo centro. Você consegue cortar a figura ao meio em 2 pedaços iguais, que não acontece quando você tem um polígono nos lados ímpar. Perfeito? Então, o que aconteceu? O número de lados do polígono é par. E aí, cara, o número de diagonais que passam pelo centro, a gente chama de DC, é o número de lados dividido por 2. Número de lados dividido por 2. Porque só cada vértice só lança uma diagonal que passa pelo centro. Aí você tem a ida e a o quê? E a volta. E detalhe, diametralmente oposto. O A é oposto ao D, o B é oposto ao E, o F é oposto ao C. O quê? Tá de frente. Beleza? Então é a única maneira. Aí o nego veio com uma invenção de número de diagonais que não passam pelo centro. Pelo amor de Deus. É só achar o número de diagonais, n que multiplica n menos 3 sobre 2, e tirar n sobre 2, cara. Então, por exemplo, o caso do hexágono tem 9 diagonais. Sendo que n sobre 2 são 3, ou seja, eu tenho 6 diagonais que não passam pelo centro. Você acabou de ver que só tem 3 aqui, ó. AB, BE e FC. Só tem 3. Ou seja, das 9, 6 não passam pelo centro.
Aí tu vai criar uma nova fórmula por causa disso. Vai criar mais uma decoreba. Tá doido, né? Pelo amor de Deus. Então aqui, ó, número de diagonais passa pelo centro. N dividido pelo 2. Tudo bem? Cara, não tem estresse. Essa é a ideia. A gente fecha aqui o bloco de polígonos. Agora é só exercícios. Perfeito? Pega o livro, sai matando. Isso aqui é a coisa mais explorada que tem. E eu vou te dizer, ah, não, mas é fácil. É fácil. Aí o cara bota uma questão, cai numa equação de segundo grau. Ele bota uma questão, cai em análise combinatória. E tu não faz. E todo mundo vai fazer. Porque todo mundo sabe. Todo mundo estudou. Então você vai ter que pegar esse troço e massacrar ele. Tem que fazer todos. Aí você pega todos os livros que o nego fala por aí. É os livros da banca do Dante, é os livros da banca do Sartori, no caso, do Gelsiese, sai fazendo tudo, até decorar esse troço. 2.000 exercícios. Até você chegar ao ponto de olhar, não, isso aqui é 10. Ah, esse aqui, não, isso eu conheço. Isso aqui dá 12. É isso que você vai ter que fazer, porque você não pode perder isso aqui. O pior numa prova não é pegar uma questão impossível, porque a questão impossível todo mundo vai errar. O problema é tu pegar um troço desse que todo mundo acerta e você erra. Aí você está fora do concurso. Ou então você tem que rezar para o cara errar duas, porque ele tem que errar a que você errou e tem que errar uma para passar na frente dele. E rezar para tu não errar mais nenhuma. Já viu a análise combinatória do negócio? Loucura. Perfeito? Então, cara, fechamos polígono. Tá certo? Meu nome é Alexandre Portela, estamos estudando, no ideal, para a tua formação militar. Um abraço.